Bom, depois que nós então falamos sobre o princípio da metafísica de Aristóteles, outros conceitos aqui se tornam bastante importantes. Depois que nós vimos a composição dos seres, nós então definimos a substância dos seres. Ou seja, esse conceito corresponde a todas as características que compõem os seres. Então, os seres são compostos, como nós vimos, por 4 causas. Eles são causados a partir de 4 recorrências, digamos assim, para o Aristóteles. Assim sendo, nós estamos identificando a substância dos seres. Voltando ao nosso exemplo da água, então nós vamos falar que a substância, nós podemos entender este conceito como todas aquelas características físicas e ou não físicas que compõem o ser. Ser, sinônimo de objeto. Então a água é incolor, a água é líquida, a água não tem cheiro. Estas são características da água. Esta então é a substância da água. É o que compõe os seres. Então a gente agrega uma série de características e esse é o conceito de substância em Aristóteles. Perceba que esse conceito ele ainda é bastante primário quando a gente fala de substância em nossos dias de hoje, na aula de química, por exemplo, ou biologia. E aí vai. Mas esse é o conceito para Aristóteles. Assim sendo, todos os seres, eles possuem diferentes potências. Então aqui eu peço para você ficar atento, esse conceito de potência e ato é, na verdade, para Aristóteles, uma retomada daquele movimento que nós vimos lá nos pré-socráticos com o Heráclito. Lembra do Heráclito, o devir, que todas as coisas estariam em movimento, tá? Até tem a música do Lulu Santos que fala nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia, né? Esse é um movimento, ali o Lulu Santos está traduzindo de certa forma um movimento existencial que é apontado lá por Heráclito. O Aristóteles compartilha dessa ideia. Os seres estariam em movimento, ou seja, é aqui que nesse momento, lá na sua obra, o Aristóteles vai falar de um tal de primeiro motor imóvel. Esse primeiro motor imóvel seria um Deus criador de todas as coisas que existem nesse universo. Ele é um ser racional que basta a si mesmo e, portanto, colocou as outras coisas todas em movimento. Essa é a explicação do Aristóteles, retomando Heráclito. Ora, como as coisas teriam sido colocadas em movimento, então, Heráclito? Esse primeiro motor imóvel moveu todos os seres que existem e ele mesmo não precisou mover-se, ele basta a si mesmo. É importante a gente entender aqui que esse Deus, nesse momento de Aristóteles, ele não tem essa concepção, esse teor religioso cristão que tem em nossos dias. Esse Deus, entre o pensamento dos gregos e principalmente de Aristóteles, seria uma racionalidade superior, uma inteligência ordenadora do universo, que teria colocado essas coisas em movimento. Então, assim sendo, se as coisas estão em movimento, o Aristóteles diz que elas possuem potências que podem vir a se configurar em ato. O que é a potência? Anota aí, potência é a capacidade que o ser tem de vir a ser. É isso mesmo, capacidade que um ser possui de vir a ser um outro ser. De um objeto, transformar-se em outro objeto. No nosso exemplo da estátua de um mármore, o mármore possui a potência de vir a ser uma estátua. Então, o mármore possui essa potência, a estátua é o ato. O que é o ato? Como é que eu anoto aqui então o ato? O ato é a efetivação da potência, a realização da potência. Esses dois conceitos, eles nos esclarecem um pouco mais do que o Heráclito, em relação ao movimento. Ou seja, se eu pego uma árvore, um tronco de uma árvore, ela possui N potencialidades. Ela pode vir a ser desde um móvel, desde um lápis, até um palito de dente, até papel. Estas são potências desse objeto, desse ser, no caso, a árvore. Esses objetos que eu falo que são consequências, são os seus atos. O ato, então, é a realização da potência. É isso que o Aristóteles, são esses dois conceitos que o Aristóteles utiliza para, então, explicar um pouco mais, de modo mais coerente, o movimento. Se você olhar lá no Heráclito, a gente falou de guerra dos contrários, né? A oposição dos seres. Aqui, para o Aristóteles, as coisas estão em movimento
por meio de suas potencialidades, que vem se tornar ato. No caso da nossa teoria das 4 causas, lá na nossa estátua de mármore, a causa eficiente é o que desperta a potencialidade do objeto e vem a concretizá-lo em outro ato. Os seres, das mais variadas formas que eles assumem, o Aristóteles dirá que existem distinções que não alteram a sua essência, que não alteram a sua substância essencial, vamos dizer assim. O que ele vai dizer? Esse é o conceito de acidentes. O que são acidentes? Imaginemos o professor. Percebam que o professor não tem bastante capilares, né? Não tem muito cabelo. E outros professores que vocês veem aqui nas aulas já tem cabelo de um determinado estilo, encaracolado ou longo, e aí vai. Esta ideia dos cabelos serem variados, ela não altera as nossas essências, ou seja, a cor da pele, o tipo de cabelo, o formato, então, o estilo de roupa, são acidentes, são configurações materiais que não alteram a essência do ser. Então, o que é essência para o Aristóteles? Essência é aquilo sem o qual o ser deixa de ser. Em relação a esse conceito, tomemos lá como referência, então, o nosso exemplo da água. Se a gente tirar uma molécula de hidrogênio da água, ela perde a sua característica essencial. Então é essa quando eu digo que é aquilo sem o qual o ser deixa de ser, é exatamente quando ele perde a sua característica basilar, a sua característica inicial. Esse é um bom exemplo. A água deixaria então de ser água e passaria a ser qualquer outro elemento, mas não a água, porque ela perde uma molécula ali então, digamos aí. É assim que a gente percebe que o Aristóteles, quando propõe essas questões, ele avança muito em seu tempo em relação a entender a composição, propor uma classificação das coisas existentes no universo. Então é por isso que até hoje o Aristóteles é um dos principais influenciadores do pensamento ocidental, em função dessas suas especulações. Nós vamos avançar agora para uma outra parte, né, da aula, que tem muito a ver com o que a gente acaba de estudar. É muito legal a gente perceber que um filósofo, um sociólogo, ele tem uma teoria introdutória, ele tem uma teoria basilar, e a partir dela que ele começa então a dimensioná-la para outros campos. Por exemplo, eu disse a vocês que todos os seres, para o Aristóteles, eles estão em movimento e eles passam de suas potências para o ato. É aí que nós nos perguntamos mais uma vez sobre aquela questão básica, sobre a origem do ser humano. Qual será a essência do ser humano? Qual a finalidade da existência do ser humano? O Aristóteles logo transfere, então, essas suas ideias para o campo do ser humano. Qual seria a finalidade existencial do ser humano? Então, voltando aqui na metafísica, a maçã teria como característica causa final servir como alimento, a madeira teria como causa final servir para a construção de uma casa ou de um móvel. E qual seria a finalidade do homem? Qual é a característica? Por que os seres humanos existem? De um modo geral, praticamente quase todos os filósofos mais tarde concordam com o que levantará aqui Aristóteles. Aristóteles, então, buscará entender qual que é a finalidade existencial do ser humano. E é aí que a gente começa a falar do nosso segundo momento da aula de Aristóteles, que é exatamente a ética. A ética nos conduzirá à felicidade, e a felicidade seria para Aristóteles a causa existencial do ser humano. O ser humano, durante toda a sua existência, busca de um modo ou de outro ser feliz. Este seria o movimento existencial do ser humano. A felicidade seria o seu ato, a realização de nossa potência. Nós somos seres que, diferentemente dos demais animais, temos a capacidade de usar a nossa racionalidade para tentar alcançar este fim. E agora nós vamos falar então de ética em Aristóteles. Então, quando o assunto é ética, a gente começa retomando aqui, nós vamos relembrar o que é ética. Quando a gente começa a falar do Sócrates lá, é importante a gente frisar que ética é uma área da filosofia que investiga os comportamentos do ser humano, de acordo com sua moralidade, com sua cultura. Então, a ética é que vai delimitar o que é certo, o que é errado, o que é bom, ruim, justo e injusto. E quem inaugura isso é Sócrates. O Aristóteles
vai entender que nós somos animais políticos. Ou seja, a famosa frase do Aristóteles, o homem é um animal político. É importante a gente retomar aqui uma coisa bem bacana. O Aristóteles fala que o conhecimento é dividido em 3 áreas distintas. Aquilo que ele chama de ciências teoréticas. Ciências teoréticas são aquelas que a gente, então, não necessitou criar no mundo natural. A gente pode teorizar o mundo natural. Por exemplo, o movimento de rotação e translação. Não fomos nós que colocamos a Terra nesse movimento, mas nós teorizamos esse movimento. Isso são as ciências teoréticas. Nós podemos interpretar racionalmente tais fenômenos naturais. Um segundo momento são as ciências práticas. É aí que entra o ser humano. Ciências práticas são aquelas que foram criadas pelo próprio ser humano. Elas só existem porque o homem as criou por meio da razão. Um exemplo, professor, legal, direito é uma ciência prática, a política é outra ciência prática. São ciências que foram criadas pelo próprio homem. A economia é um outro bom exemplo. O capitalismo está aí, é um sistema econômico que foi criado pelo homem. O capitalismo não é natural, ele não nasceu na natureza, como os animais, os seres vivos. Estas são as ciências práticas. E depois nós temos, por último, as ciências poéticas. Essas ciências, elas referem-se à produção material da existência do homem. Ou seja, a arte, a música, a literatura, tudo aquilo que está ligado ao mundo, então, da poesia. E poético, na antiguidade, corresponde a todos esses profissionais aí. Então, por que você está tomando isso, Alisson? Vamos lá. O homem é um animal político. Ciência prática, a política. Ciência prática são aquelas que o homem criou, como eu disse a vocês. Então, quer dizer que nós a criamos porque nós somos racionais. Assim sendo, política representa a razão do homem. Então nós também podemos entender que o homem é um animal racional. O homem é um ser que pensa. Pô, mas por que o Aristóteles fala isso? Essa é a diferença muito importante em relação aos demais animais. A razão é um atributo que nos permite criar determinadas condições de existência que os animais não dispõem. Então, a ética é uma ciência prática. A ética foi criada por meio da razão do homem. Então, para o Aristóteles, o que nos difere dos demais animais é exatamente a capacidade de sermos éticos. Mas veja bem, o Aristóteles diz que o homem é um animal político, consequentemente um animal racional. O Aristóteles faz uma coisa que outros filósofos não fizeram. Considerar que nossos instintos fazem parte da nossa existência. E considerar ainda que a razão é um atributo que nos diferencia dos outros animais. Então, o que será a ética para Aristóteles? É aí que surge a expressão ética do justo meio. Também pode aparecer aí no seu exercício vestibular aí, ética do meio termo. Ora, o que o Aristóteles está nos dizendo? Somos seres que possuímos razão, porém também temos os nossos instintos. E Aristóteles chama isso de apetites. Na medida em que nós, então, atendemos apenas os nossos instintos, os nossos apetites, os nossos desejos, nós estamos nos distanciando daquilo que nos torna diferente dos outros animais. Ou melhor dizendo, nós estamos nos aproximando dos animais. Então, o atendimento exclusivo dos nossos apetites nos aproxima dos animais. O exercício exclusivo da razão faz com que nós nos distanciemos de nossa parte animalesca. Dito de outra forma, parafraseando aqui o Maquiavel, o homem é 50% apetite, 50% razão, para o Aristóteles. Assim sendo, atender uma parte ou outra não é interessante, o que seria para ele uma vida de excessos de vícios ou uma vida de excessos de razão. Para o Aristóteles, a ética se faz com aquilo que ele chamou de justo meio. O justo meio nada mais é do que o equilíbrio proporcionado por nossa razão em relação aos nossos desejos. O justo meio seria a racionalização dos nossos apetites. A ética tem essa finalidade.
A ética é exatamente a área que vai regular o nosso comportamento. Então a gente não pode sair por aí nas ruas fazendo o que a gente deseja, se apoderando daquilo que a gente enxerga como bacana, legal. Ah, não, isso é meu. Não, a ética é exatamente a racionalização dessas atitudes, das atitudes de excesso. Agora, eu também não posso abrir mão da parte que compõe minha existência, que são os meus instintos, os meus apetites. Então, ética em Aristóteles, sempre que você se deparar com isso lá no seu exercício, você vai procurar a concepção de justo meio. O justo meio, anota aí, é o equilíbrio proporcionado, pela razão em relação aos nossos apetites. Esse justo meio é o equilíbrio, então, que promove as condutas virtuosas. Justo meio é sinônimo de virtude. Virtude, para Aristóteles, é igual satisfação. Equilibrando o meu apetite por meio da racionalidade, eu estaria satisfeito, segundo Aristóteles. Então, satisfação nos conduz à felicidade. Essa é a concepção. Ética nos leva à felicidade para Aristóteles. Vamos recapitular o que eu disse aqui então. Eu tenho os meus instintos, eu tenho a racionalidade, a razão então vai coordenar os meus instintos. Não dá para viver uma vida animalesca. Então a razão é essa capacidade que nós temos de regular os nossos instintos. Então percebam que a ideia de felicidade para Aristóteles é muito distinta daquela idealizada que a gente vive no mundo contemporâneo. Ah, serei mais feliz se eu possuir isso. Ah, eu serei feliz na medida em que eu alcanço isso. Isso é uma idealização. Esse ideal para Aristóteles não rola. O que é a felicidade então para Aristóteles? Felicidade é sinônimo de satisfação. Estou satisfeito. Isso é virtude. Virtude é o equilíbrio entre razão e instintos. Assim, nós estamos falando para Aristóteles do caminho para a felicidade. Eu trilharei, então, pelas atitudes virtuosas, pelas atitudes éticas, consequentemente, sou feliz, inevitavelmente alcançando a minha satisfação. Então, assim, a gente fala da concepção ética de Aristóteles. Quiser entender um pouquinho mais do que está dizendo, a obra de Aristóteles chama-se Ética a Nicômaco. Nicômaco era pai de Aristóteles. Essa é a obra que vai tratar, então, da ética. Pessoal, então essa é a primeira parte, o nosso primeiro bloco, então, em relação a Aristóteles. Parte 1 nós falamos de metafísica e agora nós falamos de ética. Na parte 2 eu abordarei com vocês lógica e política. Primeiramente eu vou falar de política porque tem uma relação similar aqui mais próxima da concepção de ética, tá? Um abraço e até o nosso próximo bloco aí.